Vamos começar com um cenário, assim, de pesadelo. Imagina voltar para casa depois de semanas, sabe, exausta, só pensando no reencontro e encontrar. Fumaça, só fumaça subindo de onde a sua cidade deveria estar. Tudo em cinzas. E aquele silêncio. O silêncio é a coisa mais assustadora, porque você sabe o que ele significa. É exatamente isso que Davi e os homens dele encontram quando voltam para Ziklag. E o texto de 1 Samuel capítulo 30, que a gente está analisando hoje com a ajuda de duas bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada, ele não economiza nos detalhes, é brutal. Não é só a cidade que foi destruída. Não. As famílias de todos os 600 homens, incluindo as duas esposas de Davi, foram levadas pelos amalequitas. O choque é tão profundo que o texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Nossa. É um esgotamento total, físico e emocional. Completo. E esse esgotamento vira muito rápido outra coisa, né? Algo bem mais perigoso. É nesse ponto que a nossa análise de hoje realmente começa. A gente quer entender como um líder no ponto mais baixo da vida dele. Literalmente há minutos de ser apedrejado pelos próprios seguidores. Exato. Como ele consegue não só sobreviver, mas transformar a maior crise da carreira dele na maior vitória estratégica e política. É, uma virada de jogo quase inacreditável. Essa é a nossa missão aqui. Desconstruir essa narrativa para entender as decisões, a psicologia, a estratégia por trás dessa recuperação. Não é só uma história de batalha, sabe? É um estudo de caso sobre liderança sob pressão extrema. Totalmente. E como a gente vai ver, cada passo que Davi dá a partir desse momento de desespero é deliberado, molda o futuro dele como MEI. Certo, então o primeiro dominó a cair é a confiança. A dor dos homens vira fúria. E eles precisam de um culpado. O alvo mais fácil, claro, é o líder. Sempre. O texto diz que o povo falava de apedrejá-lo. O que um líder faz num momento desses? Ele perdeu a própria família, tá de luto, e agora a própria gente dele, os companheiros de batalha, querem matá-lo. É o isolamento absoluto. É o teste final da liderança. E a primeira reação dele é muito reveladora. Hoje em dia, talvez um líder tentasse fazer um discurso, acalmar a multidão, né? Gerenciar uma crise de imagem. Sim, claro. Mas Davi não faz nada disso. E por quê? Porque ele parece entender que o problema não é a opinião dos homens, mas a ausência de direção. A raiva deles é sintoma do desespero, da falta de um plano. É aí que vem a frase que muda tudo. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Em outras traduções, se reanimou, se fortaleceu. Cara, essa frase é muito poderosa, mas o que ela significa na prática? É só um momento de oração ali em silêncio? Acho que é muito mais ativo que isso. Se esforçar ou se fortalecer, aqui é uma decisão consciente de mudar o foco. Em vez de olhar para a multidão furiosa ou para as ruínas. Ele olha para cima. Exato. Ele se volta para a fonte de autoridade e força dele. É um momento em que a liderança dele deixa de ser reativa, de só responder ao desastre, e se torna proativa. E a prova de que isso é uma ação concreta. É o que ele faz logo em seguida. Ele chama o sacerdote, o Abiatar, e pede o éfode. Para quem não lembra, o éfode era uma vestimenta sacerdotal que, nesse contexto, era usada para consultar a Deus, quase como um canal de comunicação direta. E as perguntas que ele faz são fascinantes. Muito específicas, né? Muito. Ele não pergunta o que eu faço, que é uma pergunta de desespero. Ele pergunta, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Ele já tem uma estratégia em mente, a perseguição. E está buscando confirmação e, mais importante, a garantia de sucesso. Isso mostra que a mente dele já saiu do modo vítima e voltou para o modo comandante. Totalmente. E a resposta que ele recebe é um sim claro. Persiga, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Com essa direção, a dinâmica muda inteira. A convicção interna dele se torna mais forte que o caos externo. Agora ele tem um plano. Exatamente, a liderança foi restaurada, não por aclamação do povo, mas por uma certeza interior que agora ele pode projetar para os homens dele. Com um plano claro em mãos,
ele consegue reunir o grupo e iniciar a perseguição. Então, com essa certeza renovada, eles partem. 600 homens movidos por adrenalina, pela esperança de resgatar as famílias, mas a realidade da situação bate na porta bem rápido, né? A história adiciona um detalhe muito humano. Sim, ao chegarem a um riacho chamado Besor, um terço dos homens dele, 200, simplesmente não aguenta mais. Eles ficam para trás de cansados que estavam. E é importante notar isso. O texto não fala de covardia. Não, de jeito nenhum. É exaustão. Pensa no que eles passaram. Uma campanha militar, a marcha de volta, o choque da destruição e o choro até o esgotamento. É um colapso físico e emocional compreensível. Davi poderia ter forçado, ter repreendido eles, mas ele os deixa ali, guardando a bagagem, e segue em frente com os 400 que ainda tinham forças. E é no meio dessa corrida desesperada contra o tempo que eles tropeçam em algo que ninguém podia prever. Algo que muda o jogo completamente. Totalmente. Eles encontram um homem egípcio desmaiado no campo. Ele não comia nem bebia 3 dias e 3 noites. Foi simplesmente abandonado pelos mestres dele, os amalequitas, porque ficou doente durante a fuga. Vamos pausar aqui, porque essa decisão é crucial. Você está numa perseguição desesperada, cada minuto conta para a segurança da sua família. E você encontra um estranho. Pode ser uma armadilha, um inimigo. A decisão eficiente, a decisão lógica, seria passar direto. Parar parece uma loucura tática. Uma loucura! Tempo é vida, literalmente. Mas Davi para. E ele não só para, ele cuida do homem. Dá pão, água, figos, uvas passas e espera até que ele se recupere. E o que parece ser um desvio, um momento de compaixão que poderia ter custado a missão inteira, acaba sendo a chave para o sucesso. É um paradoxo incrível. A ação menos militar foi a mais estrategicamente eficaz. Exatamente. Isso nos força a questionar nossa própria definição de estratégia. A gente pensa em força, velocidade, engano. Mas aqui, a estratégia vencedora foi empatia. Nossa, é verdade. Ao salvar a vida do egípcio, Davi ganha a inteligência vital que precisava. O homem agradecido revela a localização exata do acampamento amalequita. A crueldade dos amalequitas em abandonar um dos seus se tornou a causa da própria queda deles. Exato. Isso diz muito sobre os dois lados. Os amalequitas, na narrativa bíblica, são um inimigo antigo e implacável. A crueldade deles é consistente. E a compaixão de Davi o diferencia completamente. É um contraste perfeito. A desumanidade do inimigo criou a sua própria vulnerabilidade. A humanidade de Davi se tornou sua melhor arma. E com essa informação, eles chegam ao acampamento. A cena que encontram é inacreditável. Os amalequitas estão relaxados. Completamente. Espalhados por toda aquela grande campina, comendo, bebendo e fazendo festa. A arrogância da vitória os deixou totalmente vulneráveis. Eles se sentiam seguros. Achavam que ninguém poderia alcançá-los. E é nesse momento de autossatisfação que Davi e seus 400 homens atacam. A batalha é feroz, dura quase um dia inteiro, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. O resultado é uma vitória total. O texto faz questão de enfatizar isso, né? A recuperação completa. Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Não lhes faltou coisa alguma. Davi trouxe tudo de volta. A restauração é absoluta. Mas no momento em que a ameaça externa é eliminada, uma nova crise, uma ameaça interna, explode. É impressionante como as coisas mudam rápido. Eles venceram o inimigo de fora, mas agora o inimigo parece estar dentro do próprio grupo. A ganância e o ressentimento quase destroem tudo. O que acontece é que os 400 homens que lutaram se recusam a dividir os despojos com os 200 que ficaram para trás. A lógica deles é brutal. Nós lutamos, nós arriscamos nossas vidas. O saque é nosso. Eles que peguem suas famílias e vão embora. E ainda chamam os colegas de homens perversos e malignos. É a lei do mais forte em ação. E aqui, a liderança de Davi é testada de uma forma nova. Não é sobre batalha, é sobre justiça social e coesão do grupo. A resposta dele é genial e definidora. Ele basicamente diz: pessoal, calma aí.
não é assim que a gente faz as coisas. Ele estabelece uma regra na hora. Ele diz com a linguagem da época, né, qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Ou seja, a regra é simples. Quem ficou cuidando das coisas ganha o mesmo que quem foi para a luta. Exato. E o mais fascinante é o alcance dessa decisão. As notas de estudo das nossas fontes destacam que isso não foi só uma ordem para aquele dia. O texto afirma que essa regra se tornou estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Ele está legislando em tempo real. Ele está construindo os alicerces de uma sociedade, estabelecendo o princípio de que todos no grupo são valiosos, seja na linha de frente ou no suporte. Ele evita que o exército dele se fragmente por causa da ganância. É um momento de construção de nação, literalmente. Ele está dizendo que a contribuição de quem apoia na retaguarda é tão vital quanto a de quem luta. Todos fazem parte do mesmo corpo. Ele está agindo menos como um chefe de guerrilha e mais como um rei. Exatamente. Reis estabelecem leis, criam costumes, definem o que é justiça. Davi está ensaiando seu reinado, estabelecendo a cultura do reino que um dia ele vai liderar. E essa mentalidade de rei fica ainda mais clara no que ele faz em seguida. Que é talvez a jogada mais brilhante de todo o capítulo. Eu pensaria que depois disso tudo ele ia tirar umas férias. Mas ele imediatamente começa a Fazer política? É exatamente isso. Depois de garantir que todos os seus homens, os 600, resseguissem suas partes, ele pega o restante dos despojos, que a narrativa chama de despojos dos inimigos do Senhor, e inicia uma operação diplomática em larga escala. Ele envia presentes para os anciões de Judá, sua própria tribo, e para os líderes de uma longa lista de cidades por onde ele e seus homens tinham passado como fugitivos. Betel, Ramote, Jatir, Orma e, crucialmente, uma cidade chamada Hebron. E a mensagem que acompanha os presentes é simples e poderosa. Isso é um presente para vocês, do saque dos inimigos do Senhor. Aqui está o brilhantismo político. Isso não é só generosidade, não, é um investimento estratégico calculado. Pensa no contexto. Davi, tecnicamente, está vivendo como um vassalo dos filisteus, os inimigos de Israel. Ele poderia ser visto como um traidor. Verdade. Com este ato, ele está enviando uma mensagem clara para sua própria gente. Eu ainda sou um de vocês. Eu sou o protetor de Judá, mesmo no exílio. A minha vitória é a vitória de vocês. Ele está solidificando alianças, recompensando lealdades e, o mais importante, construindo uma base de poder para o futuro. E a conexão com Hebron é a cereja do bolo, certo? É a conexão fundamental. Uma das notas de estudo aponta exatamente isso. Hebron, uma das principais cidades a receber esses presentes, é o lugar onde, logo depois da morte de Saul, os homens de Judá vêm e ungem Davi como seu novo rei. Nossa. Então ele não estava só agradecendo. Ele estava pavimentando o caminho para o seu trono. Cada presente era uma semente plantada para o seu futuro reinado. Incrível. Ele transformou o saque de uma batalha desesperada que começou com a perda de tudo em capital político para a construção de uma nação. Ele reescreveu a própria narrativa. Deixou de ser um fugitivo reativo para se tornar um provedor e protetor proativo. Um rei em espera. Então, recapitulando a jornada neste único capítulo, começa no fundo do poço, com perda total e ameaça de motim. Passa por uma recentralização interna, onde a busca por direção precede qualquer ação, e leva a uma vitória militar improvável, que foi possibilitada não por força bruta, mas por um ato de compaixão. E culmina com duas ações de liderança que definem o legado dele. Primeiro, estabeleceu um princípio de justiça e unidade dentro do próprio grupo. Da vitória não para enriquecimento pessoal, mas para consolidar o apoio que o levaria ao poder. É um estudo de caso completo sobre como a crise não apenas testa um líder, mas pode forjá-lo. A maneira como Davi respondeu ao pior dia da vida dele definiu todo o seu futuro. O que nos deixa com o pensamento final para reflexão.
A narrativa especifica que Davi distribuiu os despojos dos inimigos do Senhor. Isso dá uma dimensão espiritual à ação e nos leva a questionar: em que ponto a recuperação de uma perda pessoal, a busca pela família sequestrada se transforma em um ato com um significado maior, seja ele político ou divino? Como um líder equilibra a necessidade de justiça imediata para seu povo com a construção de um legado duradouro? A linha que separa a restauração pessoal da ambição política, ela é sempre tão clara quanto parece?